O rio que passa em frente a Manaus está em processo de subida. Outros rios da Amazônia começam também a recuperar daquela que foi a seca pior na série histórica, em 121 anos. Mas autoridades que cuidam da defesa civil aqui no estado alertam para o ano que vem, 2024. Como será? As previsões ainda precisam de muita cautela para afirmar, determinar como é que vai acontecer o volume de chuva nesses próximos meses, mas há uma realidade. Dois fenômenos predominam no Brasil e isso faz com que na Amazônia a quantidade de chuva seja muito menor. Para isso, eu vou conversar com a doutora Marília Guedes, doutora em meteorologia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela fica atuando mais precisamente no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. E agora a gente faz uma conexão com ela. Doutora Marília, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter atendido o convite do Real Time 1. É um prazer, Caio, conversar com vocês novamente. Doutora, as autoridades em defesa civil aqui do estado falam que a preocupação está muito agora com 2024. Por quê? Porque a gente tem a predominância do El Niño. Tem um outro fator também acontecendo, que é o aquecimento das águas do Atlântico Norte. Isso significa menos chuva aqui na região. Quem é acostumado, quem vive aqui, sabe que finalzinho de setembro para outubro começam as chuvas, você começa a perceber ali as bacias começam a ficar mais cheias. Começa o processo de subida da água. O que não aconteceu nesse período? Isso significa dizer que pela previsão, de fato, as autoridades estão corretas com essa preocupação, porque podemos ter uma seca pior ou semelhante à que tivemos em 2024? De fato, a estação chuvosa ela se inicia aí entre final de setembro e início de outubro. Algumas chuvas já estão ocorrendo, mas de forma bem localizada, o que demoraria muito a deixar a situação dos rios de forma estável. A gente está falando de rios muito grandes e que necessitaria de uma chuva muito mais volumosa do que a que está ocorrendo e sendo prevista. As chuvas previstas para o próximo trimestre, elas são bem abaixo da normal climatológica, ou seja, vai chover bem menos do que é esperado para essa época do ano. Então, a situação que já é grave não vai se normalizar tão rápido. É necessário bastante tempo, já que a previsão também indica chuvas abaixo do que é esperado para essa época do ano. Como você mencionou, a gente tem dois fatores climáticos que estão desfavorecendo as chuvas sobre a região. Um é o El Niño, que muito se fala, e ele hoje está classificado como um El Niño forte, que deve se intensificar até o final do ano, e a atuação dele, mais para o final do ano, deve atingir mais a região leste e norte, da região norte do Brasil, e somado a isso, a gente também tem, como você bem mencionou, as águas mais aquecidas do Atlântico Norte. Então, esses dois fenômenos juntos são os fatores que estão desfavorecendo as chuvas sobre a região. E isso deve persistir pelo menos nos primeiros meses aí de 2024. Naturalmente, eu só fazer uma correção. Antes de perguntar à doutora Marília sobre... Eu confundi o ano, falei sobre seca histórica de 2024, quando na verdade eu mencionava o ano de 2023, mas feita essa correção, doutora Marília, ao observar essa quantidade de chuva, naturalmente, vamos pegar o mês de novembro, que a gente acaba de passar, o mês deveria ter chovido quanto aqui nessa região, naturalmente, e assim, numa média, e o que choveu? Porque a gente foi ver chuva em novembro mesmo para valer, no finalzinho. Sim, e é importante mencionar que essas chuvas foram muito localizadas, e bem mais a leste e sul da região norte do Brasil, as anomalias estiveram muito negativas. Essas anomalias nos informam quanto que choveu abaixo do que é esperado para essa época do ano. Então, durante o mês de novembro, aí sobre a região, é esperado que chova algo em torno de 500 a 600 milímetros. Um acumulado mensal, e o que choveu ficou muito abaixo disso. Se pegar uma área total da região norte como um todo, não passou de 150 milímetros. Então, isso é bem abaixo do que é esperado para a época. E aí a senhora está falando de chuvas localizadas, quando ela menciona isso, é porque
Quando a gente fala de rio, e aí já os especialistas em hidrografia vão mencionar muito isso, há necessidade de chover na cabeceira do rio. E a gente está falando lá na região da Colômbia, ali na região de São Gabriel da Cachoeira, a gente está falando em Tabatinga, ali na região do Peru. Para isso vai influenciar nos rios que estão pertinho aqui de Manaus, na capital. Estou mencionando essa região porque a olho nu, quem passa aqui na frente da cidade consegue enxergar com mais precisão essa subida ou descida do nível do rio nessa área da cidade. Portanto, às vezes fica pensando que essa chuva que atinge essa região aqui, como atinge no final de novembro Manaus, vai influenciar. Não é bem assim, dizem os especialistas, não é, doutora? De fato, a gente também observou algumas chuvas mais volumosas nos países limites da região, mas mesmo que chova sobre a região e nesses países limites, é necessário um tempo de resposta do rio. Esses rios aí, eles não, o Rio Negro, por exemplo, ele não atingia uma cota tão baixa desde o ano de 1902. Então, especialistas já falam que era necessário que chovesse bastante durante um mês aí, inteiro, para que essas águas fossem retornando realmente às condições normais. Então, levando em conta como essas chuvas estão bem abaixo do que é esperado, vai ser necessário um tempo considerável para que a situação se normalize. Visto dessa forma, a senhora mencionou na primeira resposta sobre a atuação do El Niño, que começa a ficar de forma mais severa em dezembro. Isso significa dizer que teremos um dezembro de muito calor aqui nessa região? Sobre essa região, os efeitos de El Niño mais perceptíveis, digamos assim, é na chuva, a falta de chuva. As temperaturas eventualmente ficam mais elevadas, né, com a falta dessa chuva, mas, de uma forma geral, como um todo, a gente espera aí que para o próximo trimestre as temperaturas fiquem acima do normal em grande parte do Brasil, com exceção da região sul. Mas a região central e norte, toda ela é esperada com temperaturas mais elevadas, sim. A gente fala dessas influências dos dois eventos que ocorrem, a União e o Atlântico Norte, mas isso não é uma realidade apenas da Amazônia, né? A gente está sentindo muito porque, naturalmente, a gente convive com muito mais chuva do que em regiões onde a senhora está agora, por exemplo. No entanto, pega São Paulo. São Paulo não fez tanto frio faz em anos anteriores. Fez em anos anteriores. Isso é uma realidade Brasil afora. Aqui, por exemplo, nós enfrentamos uma onda de calor há dias atrás que foi algo não visto antes. Porque o El Niño também tem esses efeitos. Ele meio que bloqueia os sistemas frontais que passam pela região sul e não deixam avançar sobre o restante do país. Então, aqui a gente estava sob o predomínio de uma alta pressão que impede essa formação das chuvas e um aumento das temperaturas que foi algo... Várias cidades do sudeste, do centro-oeste bateram recordes de temperatura semana passada. Então, foi bastante quente, muito quente mesmo. Para finalizar, doutora, eu fiz essa pergunta de uma forma semelhante na sua primeira entrevista na primeira conversa que a gente teve aqui há meses atrás. E a gente falava do comportamento do clima influenciado hoje pelo El Niño, pelo aquecimento das águas do Atlântico Norte, mas a gente precisa também evidenciar nessa conversa a nossa participação do ser humano. Sim, sem dúvida. Temos que ter a nossa responsabilidade, porque as mudanças climáticas, elas antes era uma conversa, um papo que poderia ocorrer daqui a algum tempo, mas a gente já está vivenciando esses extremos, já é uma coisa perceptível. Então, tenhamos responsabilidade em diversos aspectos, desde a nossa contribuição para menos poluição, enfim, porque medidas de mitigação já devem ser adotadas. A gente está tratando agora de cenários onde a adaptação é necessária, porque já vivemos esses extremos. E com essas mudanças, esses extremos tendem a ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Isso tanto com seca quanto chuva forte. Tende a ficar mais normais, digamos assim, e mais intensos. Uma dúvida para finalizar, doutora. Quando a gente fala do aquecimento das águas do Atlântico Norte, elas obedecem também um período de permanência, vou dizer assim, de atuação parecida ao El Niño, vai até abril, maio, ou tem
período maior ainda? Ele é um fenômeno climático normal, tá? Assim como o El Niño, mas a variabilidade dele muda, assim como o El Niño também. Antes a gente tinha El Niños a cada 7 anos, mas isso pode variar muito, a cada 3 pode ocorrer novamente. E essas águas do Atlântico Norte, ela também tem uma variabilidade, é um fenômeno climático normal, só que esse ano, em particular, em 2023, elas estão muito mais aquecidas. Muito mais do que a seca de 2010, muito mais do que a seca de 2015, de 2005, como eu mencionei. Então, isso foi um fator predominante, apesar de ser normal de ocorrer, mas um fator predominante para que houvesse essa seca mais forte, principalmente no setor mais a leste e sul da região amazônica. Doutora Marília, eu quero lhe agradecer. Obrigado pelas explicações, por sempre atender a gente aqui no Real Time 1. Prazer conversar com a senhora e que das próximas vezes a gente consiga falar pelo menos de um período de normalidade para a nossa região, porque há pouco tempo nós vivíamos uma enchente severa, agora uma seca severa, e a previsão para 2024, infelizmente, não é nada favorável, segundo essa nossa conversa aqui. Obrigado. É um prazer conversar com vocês e estarei sempre à disposição. Obrigada. Só para a senhora permanecer na tela enquanto eu me despeço de você, internauta. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.